Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e nesta sexta-feira bora com uma espécie de resumão com as últimas informações do Santos, para você começar o final de semana bem informado. Já chega deixando aquele like maroto, se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando o nosso conteúdo com os amigos. Rumo aos 15 mil inscritos, conto com seu engajamento, com a sua participação. E quero fazer uma propaganda, eu acabei de gravar o primeiro vídeo exclusivo para membros. Eles definiram o tema, eles sugeriram e eu gravei a seleção dos bagres que vestiram a camisa do Santos na gestão Rueda. Se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos como esse, diferentes, em que você sugere e eu grave, torne-se membro do nosso canal, considere tornar-se membro do nosso canal, clicando no botãozinho aí que aparece na sua tela ou clicando no link do comentário que eu vou deixar fixado, tá bom? Mas caso contrário, não tem problema, esses conteúdos mais comuns, digamos assim, do dia a dia, não mudará nunca aqui no nosso canal. Tá bom, gente? Vamos com as informações do Santos, portanto, e que se prepara, o Santos se prepara para enfrentar o Ceará na segunda-feira, 8 horas da noite, no Allianz Parque. A venda de ingressos começou agora há pouco. Eu estou gravando esse vídeo 4h32 da tarde. Começou por volta das 3, 3h30. Vamos ver se o Santos vai lotar o Allianz Parque. Estando lotado ou não, o Santos precisa de uma coisa nesse jogo. Os 3 pontos. Jogo duro, o Ceará está lá em cima na tabela e o Santos vai precisar encontrar força, sabe de onde, para este jogo. E, aliás, para este confronto, podemos ter a estreia de Zé Rafael, que finalmente foi apresentado na tarde desta sexta-feira lá na Vila Belmiro. Esse é um indício de que ele deve ou pode ser relacionado para o jogo contra o Ceará. Por que eu estou falando isso? Há quanto tempo o Santos já não anunciou a contratação do Zé Rafael? Há quanto tempo ele está no Santos? Por que só agora ele foi apresentado? Para mim, me parece claro que esse é um indício muito forte de que ele deve ser relacionado para o jogo contra o Ceará. É bem da verdade que o Zé Rafael foi questionado sobre isso na coletiva e deu uma despistada. Em linhas gerais, ele disse o seguinte: estou me preparando, me sinto pronto, mas eu fiz uma cirurgia sem precedentes no futebol, uma cirurgia na coluna, preciso readquirir minha melhor forma física e vamos ver se eu estarei relacionado. Em outra resposta, ele até fala que seria melhor, de fato, voltar a jogar num gramado natural. Lembrando que o gramado do Allianz é sintético. Então ele meio que deixou no ar o seguinte: estou pronto, mas talvez não seja o melhor cenário possível para estrear. E aí, logo na segunda pergunta da coletiva, ele é questionado sobre onde ele prefere jogar. Porque lá atrás ele surge no Bahia como um camisa 10. Depois, no Palmeiras, se notabilizou como um segundo volante, um camisa 8. E em determinado momento, ele foi um do camisa 5, o primeiro volante do time do Abel Ferreira. Ele é questionado sobre isso e deu uma resposta que ilustra onde ele pode ser útil ou onde ele se sente mais à vontade para jogar com a camisa do Santos. E aí eu vou colocar aqui na tela para vocês a coletiva na Santos TV para que vocês acompanhem junto comigo o que é que ele respondeu. Então deixa eu fazer o seguinte aqui, eu vou tirar o som do meu microfone e na sequência eu volto. Eu acho que o professor Xavier pode contar comigo em todas as funções de meio campo, seja de primeiro homem, de segundo ou de terceiro. Eu acho que eu vou trabalhar muito para evoluir da maneira mais rápida que eu puder. Como eu falei na pergunta anterior, isso requer um pouquinho mais de tempo, de cuidado, porque é uma cirurgia nova que acho que nenhum atleta da nossa modalidade fez até hoje. Então, é tudo muito novo, a gente está se adaptando, tem feito todo tipo de preparação possível para que eu possa ter a condição de dar o meu melhor novamente. E com relação à parte tática, eu posso fazer o primeiro homem, posso fazer o segundo, e com um pouquinho menos de frequência, talvez um terceiro homem de meio campo, como era feito no Bahia há muitos anos atrás, mas eu acredito que onde eu devo ser mais utilizado é de primeiro e de segundo homem mesmo, que é onde eu já estou mais habituado, onde eu já estou mais preparado para fazer. Bom, tá aí. Para bom entendedor, meia palavra basta. Ele fala:
prefiro, estou mais habituado, rendo melhor de primeiro homem, primeiro volante, segundo homem e com muito menos frequência um terceiro homem. Então a dica está aí. Kleber Xavier, assista essa coletiva e tome a decisão que você precisa tomar. E para mim seria fantástico ver o Zé Rafael de primeiro volante. Primeiro porque eu acho que seria o melhor dos mundos ter alguém ali naquela posição que marca e que sai jogando tão bem quanto. Marca bem, mas também joga bem. E para você que pode ter dúvida da eventual qualidade do Zé Rafael para ser um primeiro volante, olha os números que eu achei aqui no estudo que eu fiz para trazer esse vídeo para vocês, nas bases de dados do SofaScore. Então vamos lá, olha só, 2022, o Zé Rafael foi o líder em bolas recuperadas do Palmeiras em 2022, de todo o elenco. Você fala, André, mas o comparativo só com jogadores do Palmeiras é muito pequeno, né? Será que não tem um comparativo maior? Então vamos lá. 2023, 29 de dezembro de 2023, a postagem do SofaScore, o Campeonato Brasileiro daquele ano já tinha acabado. Ele foi o jogador da Série A do futebol brasileiro com o maior número de bolas recuperadas em toda a base de dados do SofaScore. E o segundo em desarmes. 60 jogos, 431 bolas recuperadas e 156 desarmes. Além dessa presença no campo aqui que vocês podem ver, é acachapante. Ele domina todo o campo. Mas, vamos mais aqui. O Zé Rafael, 6 de janeiro de 2024. Zé Rafael, entre todos os jogadores do futebol brasileiro na nossa base de dados desde a sua estreia pelo Palmeiras. O primeiro em bolas recuperadas, 1.559 em 271 jogos. O primeiro em duelos ganhos, 1.582. O quarto em desarmes em toda a base de dados do futebol brasileiro, 534. E aqui, de novo, um mapa de calor absolutamente dominante, um todo campista. Mas tem mais aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Brasileirão de 2022, um passo antes. O jogador com mais bolas recuperadas no Campeonato Brasileiro. Foram 170 naquele campeonato. 6,8 por jogo, 56 desarmes, 88% de acerto no passe, 4 gols, 1 assistência e um mapa de calor um pouco menos espalhado pelo campo, mas você vê mais pelo lado esquerdo e também defende e ataca. E tem um último aqui que eu achei, olha aqui, 25 de junho de 2024. Esse eu vou até pôr em tela cheia para vocês, porque é um número que me assustou. Zé Rafael é o segundo jogador brasileiro com mais bolas recuperadas no mundo desde a sua estreia no Palmeiras. 295 jogos, 25 gols, 25 assistências, 1.668 bolas recuperadas, 576 desarmes, 87% de acerto no passe. E olha esse mapa de calor aqui, gente. Pelo amor de Deus. Mais pelo lado esquerdo do campo, mas também presente pelo lado direito. Pisa na área, vem na intermediária defensiva, o centro de campo. O rapaz está em todos os lugares. Então, são informações que mostram que ele pode ser muito útil como primeiro volante para roubar a bola, recuperar a bola, mas também chegar ao ataque, dar assistência, finalizar de média distância. É um casamento perfeito. É claro que nós não sabemos se ele voltará ao seu auge em algum momento. Cirurgia na coluna não é qualquer coisa, não é brincadeira, mas é um jogador que pode acrescentar muita coisa ao Santos, principalmente nesse cenário em que João Schmidt, Pituca e Rincon, nenhum deles se firma, eles alternam em quem está vivendo a pior fase. Então o Zé Rafael, apresentado, pode ser relacionado para o jogo contra o Ceará, não sabemos se será, muito menos se ele vai ganhar alguma minutagem, a gente tem que ter calma com o jogador que está voltando de uma cirurgia, repito, na coluna, mas é um reforço e tanto para o Santos e já deu a letra. Quero jogar de primeiro, no máximo de segundo volante. Tá bom, gente? E agora o segundo tópico desse vídeo, eu quero falar sobre o Pedro Martins. Mas antes, peço o seu like, se inscreva, ative o sininho, comente e compartilhe o nosso conteúdo, tá bom? Pedro Martins se tornou notícia ontem, ao longo da quinta-feira. Eu não tive condições de gravar e no final das contas até que eu não gravei, até que foi bom que eu não gravei mesmo, porque alguns portais cravaram a demissão do Pedro Martins e no final do dia o Marcelo Teixeira desmentiu qualquer possibilidade de demissão e o próprio Pedro Martins fez uma gracinha nas redes sociais, né? Ele publicou depois uma foto vendo o teaser do filme brasileiro que ganhou o Oscar, Ainda Estou Aqui, porque como publicaram reportagem dizendo que ele foi demitido, ele fez esse trocadilho
mais ou menos infame, dizendo, ó, ainda estou aqui, e colocou a localização na postagem Santos. Mas o que aconteceu? O Diário do Peixe publicou a informação de que o Santos decidiu demitir o Pedro Martins por conta de toda a pressão que ele vinha sofrendo. E no final do dia o desfecho foi esse. Até o presente momento, o Pedro Martins continua. Significa que ele não será demitido? Não, não significa. E eu vou dizer isso porque o próprio Diário do Peixe publicou que o Santos havia decidido demitir o Paulo Brax. Demorou cerca de 30 dias para o Paulo Brax cair. E depois se descobriu que no contrato do Paulo Brax existia uma cláusula de aviso prévio de 30 dias. Então a informação era quente, era verídica e eles anteciparam a demissão. E é muita verdade também que o Pedro Martins está muito pressionado. Pelas reportagens que saíram ao longo dos últimos dias, as torcidas organizadas do Santos, nessas reuniões que tiveram com o presidente do Santos, pediram a cabeça do Pedro Martins porque julgam o seu trabalho ruim. E ele tem alguns erros também que são colossais. A multa de 15 milhões do Pedro Caixinha, foi o treinador que ele negociou, ele é anunciado e apresenta o Caixinha. Ele é o responsável por trazer ao Santos o Gabriel Veron, que depois de tantos atos de indisciplina, chegou atrasado no treino de sábado, foi cortado do jogo contra o Grêmio. O Pedro Martins bancou a permanência do jogador, contrariando muitas pessoas dentro do Santos, e pela montagem do elenco, que querendo ou não, como CEO, ele é o responsável pela montagem do elenco, e nós estamos vendo aí como o elenco do Santos segue com carências. Mas o fato é que o Pedro Martins fica. E eu acho que é importante dizer para vocês o seguinte, eu não sei se ele ficará para sempre evidentemente não, esses caras não ficam muito tempo nos clubes, mas tenham em mente quem é o Pedro Martins. Para você que não sabe, o pai do Pedro Martins atende pelo nome de Edinho Silva. Quem é Edinho Silva? Ex-prefeito de Araraquara, é uma figura proeminente com muita força dentro do PT, o Partido dos Trabalhadores. O Edinho Silva, além de ser ex-prefeito de Araraquara, ser uma pessoa muito próxima ao presidente Lula, ele é um cotado ao extremo, muito cotado, cotadíssimo, para ser o próximo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, que é o partido da presidência da República, o partido que está no governo federal. E por que o Santos tem interesse em ter relações próximas com o governo federal? O CT Rei Pelé é um terreno da União, do governo federal, que está cedido, emprestado ao Santos pela União. E o Santos tem interesse de adquirir este terreno. E para isso, nada melhor do que ter um canal de diálogo com a quem pertence o terreno. Então o Pedro Martins é visto como uma importante ponte de conversa do Santos com o governo federal. Mas não para por aí. Diversas reportagens apontam que o Pedro Martins foi indicado ao Santos por ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. E o jornalista Fábio Sormani trouxe a informação de que o Santos já antecipou a cota que tem a receber do Campeonato Paulista do ano que vem. Por quê? O Santos está numa situação financeira periclitante e está precisando recorrer a todo tipo de recurso para honrar os seus compromissos com os jogadores. O Diário do Peixe informou recentemente que o Santos está devendo, ou estava devendo, eu não chequei se já foi pago no momento da gravação desse vídeo, mas que no começo dessa semana surgiu a informação de que o Santos deve 2 meses de direito de imagem para os jogadores brasileiros, com exceção do Neymar. Os gringos estão com os direitos de imagem tudo pago, mas os jogadores brasileiros tiveram 2 meses de direito de imagem atrasado. E olha que o Santos recorreu a antecipações como essa da cota da Federação Paulista de Futebol. Então, demitir o Pedro Martins não é tão simples assim. Você pode queimar pontos com o governo federal, que o Santos tem interesse de adquirir o CT Rei Pelé, e implodir o diálogo com o presidente da Federação Paulista, que acabou de liberar uma grana antecipada para o Santos. Então, esse é o jogo de poder do bastidor que envolve a indicação do Pedro Martins. Vamos ver até que ponto o Marcelo Teixeira vai segurá-lo, se é que vai. Mas nesse momento, ontem, quinta-feira, foi informado de que o Pedro Martins seria demitido. O Marcelo Teixeira desmentiu isso após a reunião com o Conselho e, no momento, ele balança, segue balançando, mas permanece no Santos. E eu fiz questão de vir aqui e tentar te contar um pouco do contexto. Quem é o Pedro Martins? Dizem por aí que é muito importante saber o QI
das pessoas. E nesse caso eu não estou falando do QI, a parte intelectual, é o quem indica. E no caso do Pedro Martins, o QI é dos bons, hein? Provavelmente o próximo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e ninguém mais, ninguém menos do que o homem forte da principal federação de futebol do país. Tá bom, gente? Esse é o resumão. Ah, e uma última informação. O João Schmidt sofreu uma lesão, mais uma lesão muscular no Santos, no bíceps femoral da coxa, na partida contra o Grêmio, está fora contra o Ceará. Pituca titular? Bom tempo de volante? O menino Ian vai ter chance? Vamos descobrir nos próximos dias. O Santos joga na segunda-feira, treina nessa sexta, treina amanhã sábado, treina no domingo e tem um jogo dificílimo na segunda contra o Ceará. Agora sim, fim do nosso resumão. Espero que você tenha gostado e que comece o final de semana por dentro das últimas informações do Santos, tá bom? Se inscreva, ative o sininho se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Like, se inscreva, like, comente, compartilhe, torne-se membro se quiser e puder. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.